deserto, conhecido como Roba el-Khabalieb, é um amante dos mortos e detém ódio por todas as criaturas viventes. Aquelas que habitam nas secas terras incultas desse espaço vazio imitam os mortos de todas as maneiras possíveis e, por meio disso, roubam vida da esterilidade. Quais são as qualidades dos mortos? São frios e alojam-se sem movimento dentro da terra, encobertos do sol ardente. Sua pele é dura e negra. À noite, levantam-se e caminham a esmo até longas distâncias em busca de nutrição para satisfazer sua fome e sede incessantes. Dessa forma também ocorre com os vivos que lutam para permanecer nessa condição na terra dos mortos. Escondem-se sob a terra, em cavernas ou cobertos com areia durante o calor do dia. Movem-se pouco ou nada, de modo a conservar seus fluidos. Sua pele é endurecida e escura. Seus olhos, joias secas e resplandecentes. Somente sob a luz da lua se atrevem na aventura da caçada. Um homem que cruzasse o deserto ermo de pedra e areia deveria imitar os modos dos mortos, até mesmo como as criaturas que vivem nas terras incultas, pois, somente tornando-se como eles, pode ele sobreviver. Com o pôr do sol, levanta-se e segue em sua busca por nutrientes. A água é mais preciosa do que comida, então sempre procure por água e o alimento cruzará seu caminho sem a necessidade de que se o procure. A vida no deserto, uma busca sem fim por água que torna outras buscas sem sentido. Quando o empalidecer do leste anuncia a aurora, cave um buraco oco na areia e cubra seu corpo, ou aconchegue-se em uma fenda entre as rochas que ficam eterna. Mente nas sombras. Deite como alguém que está morto e durma durante o dia. Busque os lugares mais profundos entre as rochas nos locais baixos da terra em que as areias afundaram, pois lá será encontrada a umidade. Até mesmo quando for atenuado demais para servir diretamente às necessidades de vida, pode-se obtê-la sugando o caldo das criaturas rastejantes que concentram a umidade dentro de suas cascas e conchas. Cadáveres recentemente enterrados ao longo das estradas pelas quais passam caravanas estão plenos de água. O cérebro permanece úmido durante semanas, assim como o tutano dos ossos. O sangue de um falcão caçador é bom, no entanto, aquele de um pássaro que se alimenta de cadáveres em decomposição pode portar doenças que aleijam ou matam aqueles que o ignoram. Mais salubre é a carne de serpentes e de vermes, doces ao paladar e uma fartura para a barriga. Nos mais profundos poços onde a água cai e forma poças, floresce um determinado fungo que pode ser reconhecido por sua cor, pois ele é verde mesclado com amarelo do pus de um furúnculo recentemente lancetado. Esse crescimento emana uma tênue irradiação que parece brilhante a olhos acostumados com a escuridão das cavernas. É do comprimento de metade de um dedo indicador, porém, dele emergem talos mais longos contendo poros de esporas que se abrem com um som abafadiço, como o crepitar de galhos cortados ou quebrados em uma fogueira, quando perturbados. Dentre esse tapete vivo que cobre as rochas e os tetos de cavernas, vivem pequenas aranhas do mais puro tom de branco. Conforme elas se movimentam por entre os talos, roçam levemente de passagem neles com suas patas e fazem com que se abram e espalhem suas sementes no ar umedecido, de forma tal que, no silêncio profundo sob a terra, haja um infindável estalido que faz lembrar uma risada abafada. O consumo de 3 dessas aranhas brancas transforma o poder da visão, permitindo que demônios e formas dos mortos vagando pelo deserto após o pôr do sol sejam vistos claramente com os olhos, embora esses espectros passem de outra forma sem serem vistos. 3 aranhas, e 3 somente, devem ser comidas. 2 são insuficientes. 4 causam vômito e náuseas que persistem durante diversos dias. 3 produzem meramente uma leveza e tontura, não tão grave que impeça o andar. São os esporos das vagens de leguminosas caídos sobre as aranhas que produzem o segundo tipo de visão. Por si mesmos, os poros não têm poder algum. No entanto, quando mesclados com as secreções nas costas e nas patas, é que adquirem tal potência.
Para a visão fortificada por esse estranho alimento, as penumbras do deserto salientam-se dentre as rochas e dunas com a brancura da cera da vela. Próximo às de enterros de caravanas de beduínos, podem ser vistos lares que retêm sua forma humana, embora fiquem nus após a morte. Estes são receptáculos sem mente que se encontram ou causam confusões na terra sobre seus túmulos, movendo-se em círculos e arcos, mas nunca se aventurando mais do que uma dúzia de passos a partir do monte onde sua carne em putrefação jaz enterrada. Seu uso é somente identificação do local de enterro, quando os nômades do deserto tentavam ocultar o local dos ghouls e dos ladrões de tumbas. Não importa quão bem escondida a superfície do túmulo, o lar do cadáver fica sobre este e o guarda. Quando um túmulo é aberto, a sombra a ele atada luta para assassinar de forma violenta o profanador, buscando sua garganta ou seu coração com as unhas ou, às vezes, com seus dentes, o tempo todo emitindo um tênue grito agudo e penetrante que é facilmente tomado de forma errônea, como o lamento com suspiros da brisa noturna. Graças ao fato de que esses lares não possuem força material, podem ser ignorados sem perigos. Desaparecem no momento em que o cérebro, coração ou fígado é removido do cadáver, embora o corte de carne morta e a remoção de partes menores do corpo não sejam suficientes para banir sua presença. Melhor estilhaçar o crânio com uma pedra na primeira vez em que o cadáver for exposto. Tendo triunfado sobre a sombra perturbadora, as vísceras e os órgãos remanescentes podem ser manuseados e usados sem transtornos. Há um outro tipo de espírito, comum nas colinas rochosas, o qual se assemelha a um grande morcego sem asas, mas possui ancas e pernas de um cão. Sua boca é ilogicamente grande para seu tamanho e cheia com dentes brancos e curvos, como as espinhas de um peixe, além do que suas patas dianteiras não têm pelo e são delgadas, parecendo nada mais que as mãos graciosas de uma dançarina, salvo serem ebâneas, com unhas alongadas. Essas criaturas, denominadas em sua própria língua Shaklahai, se movem com grande rapidez em uma corrida entre ramos cortados através das areias e caçam em matilhas qualquer coisa vivente que descobrirem sozinha e desprotegida nas terras infecundas à noite. Seu método de ataque é o de circundar sua presa tão de perto que seus corpos insubstanciais substituem o próprio ar, de modo que a presa sem compreensão lentamente se extingue até a morte. Somente então podem consumir suas essências vitais, visto que se alimentam dos mortos e não podem subsistir das essências dos vivos. Consomem o espírito da carne, não a carne em si. No entanto, depois de terem se alimentado, a carne não detém mais nenhum nutriente para os seres viventes. Um homem possuído pelo poder da segunda visão por meio do consumo das aranhas fungoides é capaz de fazer um pacto com os Shaklahi, que preferem alimentar-se de cadáveres mortos há diversos dias do que dos corpos dos recentemente assassinados. Esses demônios não têm força física para mover os corpos do solo em que foram enterrados, mas caso um homem mova as pedras e os areais de lugar para eles e permita que se alimentem sem impedimentos, em troca revelarão locais secretos onde tesouros de diversos tipos jazem ocultos ou repetirão o conhecimento há muito tempo perdido para o mundo. Se acontece de buscarem matar aquele com quem fizeram um pacto, como comumente ocorre, a pronúncia do nome do guardião dos portais na linguagem dos antigos faz com que sejam enviados em pedaços dispersos como folhas secas ao ventos. Eles não apresentam nenhum perigo ao homem que detiver o poder de seu nome, além do que podem ser úteis como guias no espaço vazio. Essas criaturas não se exprimem tal como o homem. Elas o fazem fulminando o ar com seu hálito, no entanto, para dentro, como um pensamento que ecoa na mente. Seu intelecto é fraco, todavia, lembram de tudo que já viram ou ouviram e duram por muito mais tempo que um homem. Não podem suportar a luz, nem os campos e habitações de nossa raça. A voz humana é dolorosa para eles, que fogem voando do som da risada. Com a faculdade da segunda visão, criaturas que nunca possuíram vida por si, mas meramente continham ou portavam vida, podem ser claramente vistas na escuridão através das areias.
Estradas usadas por caravanas elevam-se como fitas de seda, assim como os domos e as torres, a eras caídos e abandonados à decadência, além de olvidados, erguem-se contra o horizonte iluminado por estrelas. Essas estruturas fantasmagóricas têm uma incandescência mais brilhante sob os raios energizantes da lua, porém, ficam ofuscadas quando esta está em sua fase negra ou ainda não se ergueu no céu. São mais claras na distância, mas quando se aproxima delas, tremulam e seu brilho se ofusca até por fim, de forma terminal, desvanecerem-se, conforme os pés se estendem para cruzarem seus limiares. Por intermédio de tais sombras, podem ser traçados os devaneios e as perambulações de raças antigas, assim como seus locais de moradia. No deserto aberto, existem portais na forma de colunas de nuvens de poeira iridescentes. Durante o dia, lembram pilares em dança e à noite, espirais incandescentes em fulgor. Podem ser abertos somente em determinados momentos no tempo, quando os raios dos corpos que vagam dos céus e das grandes estrelas conspiram para que sejam destravados. Sua abertura ocorre por meio de frases entoadas como cantos em uma língua inumana, cujas palavras têm formas geométricas no espaço, possuindo comprimento, largura e altura. Os Shaklahi conhecem as palavras, mas não entendem nem seu uso nem seu significado. Por um presente desses de carne enegrecida e em putrefação, eles podem ser induzidos a repeti-las. Tais são as diversas belezas de Roba el-Khalieh, que é morte para um homem pelo tempo que permanece vivo. No entanto, logo que se tornar como os mortos, copiar os modos dos mortos é tão estimulante e adorável quanto uma jovem mãe com relação a seu primeiro filho. Nem é possível habitar no ermo sem conhecer seus caminhos, pois o conhecimento é recompensado, enquanto a ignorância, severamente punida, e aqueles que sobrevivem à instrução se tornam sábios.